A gente saía de Morro Agudo para ir pro lote 15 porque o padre Marcos estava batendo num garoto dentro de casa. O garoto tinha 16, 17 anos. Mas quem é esse garoto? Por que ele tem que apanhar? Mas eu achava que era disciplina. O próprio presidente atual nosso, Lula, ele ficou escondido na nossa casa em Morro Agudo, em Austin. Eu estou falando isso em vídeo, ele pode comprovar. Ele, Lucélia Santos e mais um outro que era do movimento revolucionário dos anos 80, porque estavam atrás deles. Aí vem o emissário do bispo na minha casa me dizer que eu não tenho direito à comunhão, não tenho direito a ser enterrado católico, não tenho direito à confissão, não tenho direito a ser mais padrinho dentro da igreja. Se te enterrarem aqui como católico, nós vamos cagar na tua tumba, basicamente o que eles dizem, né? Exatamente, exatamente. Um dia eu cheguei na igreja e disse: o que eu estou fazendo aqui? O que estou fazendo aqui? O que é aquilo? Gente, eu não pertenço a isso. Quando ele dormia, levantava. Ele tinha ereção noturna. Sim, E isso era um problema para ele, que ele sentia desejos. Ele cortou. Você cometeu um pecado contra o seu corpo. Você mutilou. À noite, se deitou com hábito, se mortificou, acendeu as bocas, riscou o fósforo. Estamos de volta para mais uma entrevista aqui do Miss e Maria, falando novamente sobre religião, e dessa vez nós vamos abordar outra religião que a gente não tinha falado aqui ainda, outra igreja que a gente não tinha falado aqui ainda. Vamos falar da igreja católica. É católica? Estou certo, Carlos, ou não estou errado? Isso aí, católica apostólica romana. Olha aí, o Carlos nos procurou para falar, ele mora na Europa, ou seja, é o terceiro europeu que a gente está entrevistando aqui já, né? Todos eles em fuso horários completamente diferentes um do outro também. E nós estamos aqui então porque ele nos procurou porque ele queria contar sobre a história dele. Ele participou da Igreja Católica, participou dos bastidores da Igreja Católica, que é o que nos interessa aqui nesse momento, mas ele vai contar um pouco da história dele aqui para vocês que estão nos ouvindo, claro. Então, se vocês estão gostando desse conteúdo, não esqueça de deixar um like, comentar aqui embaixo. Se vocês comentarem aqui embaixo, eu peço pro Carlos responder também, se ele tiver oportunidade, nos comentários do YouTube, que ele vai dar uma olhadinha ali e vai poder também trazer algum esclarecimento que talvez a gente não conseguiu dar aqui nessa entrevista, tá certo? Carlos, por favor, apresente-se. Diga quem é você, o que você fez e por que você está aqui hoje. Meu nome é Carlos Garcia, já moro na Alemanha há 33 anos, sou músico, trabalho em escola primária, musicalização infantil, trabalho com adulto também, dou aula de canto, minha formação toda é no Brasil, fiz formação aqui também, mas me formei mais com São Paulo, nos estúdios de São Paulo, bem conhecido na área de canto. Aos 15 anos de idade, eu morava em Brasília. Meus pais, nós moramos no Rio de Janeiro, eu morei até os 8 anos de idade, somos 7 irmãos. Com a transferência da nova capital, meu pai foi transferido para Brasília. Já com 9 anos, eu fui obrigado a ir para a igreja para fazer primeira comunhão, que era pertinho da nossa casa. Né? Todo mundo para catequese, enquanto meus amigos iam para o clube, eu tinha que ir para catequese. Mas acontece que lá eu encontrei uma figura fascinante, uma freira, assim, ela era aquele hábito branco, para mim representava tudo. Uma pessoa boa, uma pessoa maravilhosa. Porém, a catequese que ela começou a nos passar era uma coisa diferente, que eu não entendia nada. Para mim, a gente ia lá aprender a rezar. Ela falava muito sobre potencialidades que a gente tinha dentro da gente, que a gente tinha que criar no dia a dia. Bom, fiz primeira comunhão com ela, me apaixonei realmente pelas ideias, e já com 12 anos ela me perguntou se eu não queria ser catequista. Aí eu achei legal. Então ela me colocou para fazer um curso numa outra igreja em Brasília, a gente estava no Verbo Divino, posso citar nome, não tem problema, Igreja do Verbo Divino, fomos fazer na São José. Lá na São José, eu fiquei fascinado porque era um outro universo. Se falava de ato e potência, se falava de Deus só cria quando a gente cria com Deus. Então Deus está dentro da gente, a gente é Deus em Deus. Bom, final dessa história, a igreja foi perseguida no governo militar por causa dessas ideias. Nós fomos expulsos do Verbo Divino por sermos comunistas. Eu, com aquela idade, não sabia nem o que significava isso.
Mas falar que o ser humano era independente, não precisava de igreja para alcançar o divino, isso era muito perigoso. E o próprio padre Leopoldo, na época da São José, ele já tinha encrenca com o regime militar por causa dessas ideias dele também. A gente assistia às nossas missas na época, enquanto a CNBB, Conferência dos Bispos, lançavam com o padre José Weber as músicas mais tradicionais para a missa, a irmã Cecília Vaz Castilho, na época, estava compondo já letras contra o regime militar e a gente cantava. Só que através de códigos e eles não entendiam, mas a igreja lotava para assistir. O exército, a aeronáutica ou o exército estavam presentes na missa, fardados, para ver se o padre ia falar alguma coisa que desabonasse a conduta que a gente estava em pleno AI-5. Então, música como Se calarem a voz os profetas, as pedras falarão. Então, isso era já algo que já fugia a linha do padrão. Bom, fiquei apaixonado por isso, continuei meu trabalho na CNBB, até que eu conheci lá o diretor de um departamento da Conferência dos Bispos, que eu dava aula no CENF, Centro de Formação Intercultural, que era para missionários estrangeiros do mundo inteiro. A gente pegava 19 nacionalidades e eles tinham que aprender português em 3 meses. Nossa. Então nós éramos treinados para isso. A minha área era sonorização, tirar o sotaque através até da música, que eu comecei a criar também uma porção de métodos. Ficou muito interessante. Bom, dos 15 aos 17, 18, aliás, a gente ouviu muitas palestras com Betinho, o irmão do Enfio, ia para Brasília dar palestra para esses missionários, para eles se enculturarem realmente na realidade. Dom Pedro Casaldáliga ia para lá para dar palestra. Eu conheci Dom Pedro Casaldáliga, convivi com Dom Pedro Casaldáliga. Então, para mim, era tudo uma novidade. Até que os padres franceses foram presos. Os 2 primeiros padres franceses no Brasil, Francisco e Aristides, na área do norte, que estava tendo uma guerrilha já naquela época, início da década de 80. Então, eu me apaixonei pela causa, naquela época, Teologia da Libertação, entrei para essa congregação do Imaculado Coração de Maria, uma congregação belga, cujo diretor era o meu diretor em Brasília, que se tornou superior quando ele retornou para o Rio. E eu fui em seguida para o Rio para entrar para essa congregação como postulante. Tem um postulantado, noviciado e começa a filosofia. Bom, eu fui mandado para o norte, para a região de Marabá. PA-70, entroncamento, não tinha nada, era selva, era mato puro. Para a gente sair do entroncamento 0 da Belém, Brasília, até chegar a Vila Rondon, a gente levava 15, 20 horas para percorrer 45, 50 quilômetros. Meu Deus do céu, fim da picada, literalmente. Então assim, para mim foi uma novidade, um desbravador, eu estou sendo um missionário. Então fui nessa. Entrei nessa de cheio. Mas o objetivo é que eu não sabia. O objetivo era que eu, Carlos Henrique, lesse os sermões dos padres estrangeiros daquela região toda, que só tinha padre estrangeiro, não tinha brasileiro. Se eles lessem um sermão que não fosse de acordo com o regime militar, seriam expulsos ou enquadrados dentro da Lei de Segurança Nacional, como foram enquadrados os 2 padres franceses que denunciaram a questão da questão agrária, que tinha gente sendo torturada, enfim, as barbaridades que aconteciam naquela região norte, com o major fulano de tal, sem nomes e tudo mais. Hoje ainda se pode provar essas histórias. Enfim, quando me deparei com a situação, claro que era uma situação desafiadora. Eu achava que a construção do reino de Deus vinha por aí. Até que, 1 ano depois, começaram as ameaças de morte. Tanto que Dom Alano, que era bispo de Marabá, responsável por nós, voou no mesmo avião da Voltec, escondido. Nós voamos para Brasília, porque a gente foi ameaçado por candidatos a deputados, que se tornou deputado depois, famoso, lá no Pará. Enfim, Jade Barbalho foi um deles, que me jurou de morte. Fui mandado para
para o Rio de Janeiro. Ele ainda nem era deputado. Fui mandado para o Rio, onde eu então fui fazer o noviciado. Bom, aí que começa o dilema, porque eu saí de uma região, eu acreditava que no que eu estava entrando era para trabalhar junto com o povo, junto com as pessoas pobres que precisavam e tudo mais. Quando eu comecei a fazer o noviciado, eu sabia que o noviciado canônico são 360... Quantos anos tem um dia? Quantos dias tem um ano mesmo? 65. 65. São 365 dias. Se você sair e dormir fora uma noite do noviciado, você tem que repetir o noviciado todo. Nossa, então, são 300 para uma lavagem, ou seja, na época eu não sabia que era uma lavagem cerebral, porque você começa a aprender tudo da congregação, começa a aprender a se comportar, até a postura religiosa, como sentar, como se comportar, falar baixo, andar, enfim, você é totalmente enquadrado, de tanto que tinha uma frase assim, vocês dois, era o japonês e eu, entraram diferentes, mas vão sair iguaizinhos. Bah, que coisa. Foi dito isso no primeiro dia. Tudo bem, eu fiz o noviciado, fui para a filosofia, fiz os meus votos, comecei na filosofia em Nova Iguaçu, quando em 81 comecei a filosofia, 82 comecei, 81, 82 comecei a filosofia, aí começou os problemas, porque eu estudava de segunda a sexta, de 8 às 18 horas, de 8 da manhã às 18 horas com uma pausa de intervalo. Chegava à noite, eu tinha que dar conta dos estudos, mais conta de trabalhos pastorais. Fim de semana, sábado e domingo, eu tinha que fazer trabalho pastoral, eu não podia ter carro. Os outros podiam ter carro, porque eu tinha que testar minha obediência, minha pobreza, minha resignação, para ver se eu era digno realmente de estar na vida religiosa. Eu aceitava isso como sendo divino, sem problema nenhum. Só que eu comecei a me revoltar porque os padres tinham segunda-feira livre, isso ainda até hoje é assim, de praxe, padre, segunda-feira é livre para eles. A gente tinha uma casa de praia. Pô, eu não podia, não tinha mais dia livre. Eu tinha sábado e domingo, tem que trabalhar, eu estava com nervo à flor da pele. E eu nem sabia que eu tinha problemas sérios de concentração já nessa época. Um TDAH assim, batendo mais ou menos, né? Exatamente. Então, isso tudo me deixava totalmente estressado. Enfim, começaram então, durante a filosofia, começou as reclamações. Carlos Henrique está reclamando muito. Até que um dia eu cheguei para o superior e disse, não dá. Eu fui ao bispo e falei para o bispo, eu não aguento mais, porque é muito barulho no seminário, está em construção, a gente ainda tem que estudar com britadeira no ouvido da gente, e eu não tenho tempo livre. Bom, eu levei um tapa, foi o primeiro tapa que eu levei na cara, literalmente, porque o bispo ligou para o meu superior e disse, quem é esse moleque para vir botar o dedo na minha cara para me dizer o que eu devo ou não fazer. Que horror. Entendeu? Meu Deus. Mas eu sempre fui uma pessoa muito insubordinada. Bom, aí, e nesse meio tempo, fundou-se o grupo de União e Consciência Negra. E eu fui um dos fundadores na época. Eu não sabia, fui saber há 3 semanas atrás, que eu já era monitorado pelo SNI naquela época. Me mandaram os arquivos, inclusive, meu nome estava lá. Até me assustei quando vi isso há 3 semanas atrás. Eu falei assim, gente, eu podia ter desaparecido, podia ter morrido, tudo podia ter acontecido comigo, entendeu? Por ter feito nada, né? Foi exatamente. Eu acreditava que essa causa era uma causa verdadeira. Bom, tudo bem, mas mesmo assim ainda acreditava que tudo que eu estava passando fosse uma aprovação divina. Que eu tinha que passar por isso. Pela dor, pelo sacrifício. Até que um dia chega de Roma o superior geral, o representante do superior geral, que é do Conselho Geral, Padre Paulo Müller. Quando ele viu como a gente vivia, que a gente não vivia em convento, eram 3 em cada comunidade. Eu de short, camiseta, no meio do povo, em Nova Iguaçu. Ele um dia chega para mim e disse, você vai aprender, nem que seja na dor, o que significa hierarquia. Nossa. Eu disse para ele, tudo bem. E eu era abusado. Eu era muito abusado. Mesmo em casa, quando minha mãe me batia, ela falava, chora. Eu não choro. Eu enfrentava as situações. Bom, Paulo foi o segundo a me dar um tapa.
Porque puseram esse padre Paulo como reitor do seminário, não estava entendendo nada. Só que depois eu fui entender que o padre Paulo já tinha uma namorada. Ele estava tendo um caso em Nova Iguaçu. E começaram então uma perseguição em cima de mim por causa da sexualidade. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Entende? Porque me viram de mãos dadas com uma moça chamada Anete, que era da comunidade. A gente andava de mãos dadas. Mas até rolava assim um suorzinho, mas mais nada. Eu nunca passava o sinal, porque para mim era pecado contra a castidade. Só que eu não sabia que o meu superior, o superior que tinha me batido a primeira vez, já tinha uma namorada sécula seculorum. O meu mestre de noviço tinha uma namorada também, que era uma freira, do lado feminino da congregação. Entende? E eu fui descobrindo as coisas, eu falei assim, peraí, o que está acontecendo? Eu estou sendo perseguido por causa de quê? Qual é o motivo? Então, como eu questionei muito, tentaram me colocar numa interdisciplinar, me deram um castigo. Eu tive que ir para o Mosteiro de São Bento, o famoso Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, para me disciplinar. Então lá eu ia aprender o que era disciplina. Silêncio absoluto, obediência total e não questionar. O negócio deles é assim, tipo, eles não vão te expulsar, mas eles vão tentar te quebrar de tudo que é jeito. Basicamente é a tática deles. Isso. Mas por que não conseguiram, não queriam me expulsar? Porque eu era o primeiro brasileiro a entrar para esta congregação no mundo inteiro. A congregação belga, que chegou em 1962 no Brasil, os padres eram iconoclastas. Eles entraram derrubando tudo quanto é imagem, dizendo vamos renovar a igreja. Entre o primeiro brasileiro e a formação não deu certa, como é que Roma, a Casa Geral de Roma, ia ver isso? O Superior Geral em Roma. Não ia ver com os bons olhos. E como não foi visto com bons olhos. Entendi. E eu não sabia que eu já tinha toda essa carga em cima de mim, de peso, de ser o responsável pela abertura da formação no Brasil. Então foi uma carga muito grande. Entende? Bom, nesse meio tempo, claro que eu com a minha insatisfação, eu estava totalmente satisfeito da situação, principalmente, assim, já tinha receio até de ir na casa do superior, que era chamada de casa provincial, né? Para me encontrar ou para me desabafar. Eu precisava de alguém para desabafar. Enfim, aí eu falei com meu colega japonês, que fazia noviciado comigo, o Haruki, falei, Haruki, eu não aguento mais, vamos para o Rio, minha tia mora no Rio. Um belo dia eu falei, vamos embora para o Rio, para Copacabana, e falei com o superior, nós vamos para o Rio, a gente pode ir para o Rio? E o padre Cláudio, mestre de noviço, disse, pode ir. Só que a gente não foi à missa. A gente foi para a praia. Gente, eu vou para Copacabana, não vou pensar em missa, vou pensar em praia. Louco. Deus o livre. Olha, a gente falou sem querer que não foi à missa. Rapaz, o mundo caiu. A gente foi condenado aos quintos dos infernos. Que não pode, era pecado mortal, tinha que confessar, e tinha que fazer penitência, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Nossa, meu Deus do céu, eu não fui à missa no domingo. Gente, eu falei, que vida é essa? Aí, quando eles viram que estavam perdendo o controle, mandaram os dois para o Mosteiro Trapista, lá no sul do Brasil, no Paraná, em Campo do Tenente. Que ali é mais rigoroso do que os beneditinos, em termos de silêncio absoluto. Tinha gente até que na época queria dormir até em pedra. Entendeu? Os monges. Né? Então, eu fiquei numa boa, silêncio absoluto, trabalhava, gostei, até cozinhei para os monges. Já estava gostando até da vida. Aí o monge superior disse, Carlos, essa não é sua vida. Pula fora da igreja, pula fora de tudo, porque eles vão acabar com você. Ô, louco. Esse monge falou isso pra mim. Cara, você ainda falou assim, você é muito mais do que você mesmo pode oferecer para a igreja. Você pode explodir do lado de fora. Quando eu retornei, e realmente ele tinha razão, eu sempre fui autônomo no meu violão, na minha música. Claro que mais tarde eu não tinha de finanças naquela época para investir, eu comecei a estudar por mim mesmo. Até isso eu fui proibido. Você não pega mais no violão. Mas por que eu não vou pegar no violão? Eu chorava, saber o porquê. Porque você sai na televisão. Eu saí uma vez no RJTV
em Campo dos Goitacazes, dando um curso de canto pastoral. Cantando música de igreja, ensinando as pessoas em palco. Foi proibido também de tocar violão. Meu Deus do céu. Aquilo começou a me revoltar, até que um belo dia, à mesa, o superior me chama e fala assim: vão chegar 2 pretos do Congo. Por favor, você será responsável por eles, porque a gente não se dá muito bem, a gente tem problema entre nós, lá na Bélgica, e os congoleses. Racista! Eu não sabia o teor dessa conversa. Até que os congoleses iam chegar uma semana depois que ele havia conversado comigo. No dia seguinte, eu fiz um desagravo a ele na mesa, que ele começou a comentar. Eu falei que o ônibus que eu tive que vir para a Casa Provincial para comer tinha um buraco no meio do chão, né? E que o pessoal tinha que tomar cuidado para não cair dentro desse buraco enquanto o ônibus andava. Aí ele falou, o provincial disse: isso é um absurdo, os meios de transporte de Nova Iguaçu são maravilhosos. Eu falei assim: como é que você sabe disso? Você nunca pegou um ônibus? Você anda de carro Fiat Spazio 0 km. Foi quando ele falou à mesa: cala a boca, seu preto. Aí existe uma norma na ordem que quando o superior manda a gente calar a boca, a gente tem que calar a boca 3 meses. Pois eu fiquei sem falar com ele 3 meses. Sentava à mesa, me referia a outra pessoa, quando eu tinha que falar com ele, pedia um tradutor para levar a mensagem para mim. Mas eu não falei mais com ele. Aí que eu comecei a perceber algumas coisas na congregação que não está batendo, não tem nada a ver com o reino de Deus, não tem nada a ver com libertar o povo, tudo bem. Fazia encontro intercongregacionais. O que significa isso? Éramos só 2 únicos homens, Haruki e eu, no meio de umas 40 mulheres noviças, fazendo curso de formação, que eles chamavam, formação inicial. Aí se ouvia um padre, que eu acho que eu botei na última live, até falei, ele falava assim: porque a vida religiosa é uma maravilha, vocês têm que fazer tudo em sacrifício para Jesus Cristo, mas não troque o órgão genital por Jesus. Porque Jesus é maravilhoso, porque ele nos ama, mas não troque o órgão genital por Jesus. Toda hora ele interrompia para falar isso. Eu falei: gente, será que ele esquece o que... E eu tão ingênuo que eu falava: será que ele esquece, né, o que ele está falando? E outra coisa interessante que eu percebia é que as freiras, para sentarem, aqui está o hábito delas, né? Elas toda hora puxavam para baixo, o joelho não podia aparecer, e a perninha, todas elas no mesmo uniforme, juntinha. Eu falei: que diabo é isso? É a postura religiosa. Eu fui chamado a atenção porque minha perna estava aberta. Entendeu? Não estava na postura correta. Eu tenho que fechar a perna para sentar, ainda mais no meio das freiras. Quando eu descobri também, mais tarde, de uma das freiras que saiu da congregação dela, muito minha amiga até hoje, que ela disse que esse homem que falava o tempo inteiro não troque o órgão genital por Jesus, atendia a confissão no quarto. Ai, meu Deus do céu, cara, que bagaceiro. Não preciso te dizer o que tem esse grupo até hoje. Ela tem um grupo de freiras que foram assediadas por esse homem ou abusadas por ele, entendeu? Nossa, mano, que horror, cara. Então, quando eu me deparei com isso tudo, eu falei: gente, onde que eu estou? Eu preciso sair disso. Bom, eu comecei eu pedi um tempo de licença para pensar. E eu não tinha esse direito, porque eu ainda estava em formação na filosofia. Já estava terminando a filosofia. Terminei, fiz a prova final e disse: eu não aguento mais. Eu vou embora. Eles tiraram a minha mala, me deram um saco de jornal do supermercado Jumbo, um saco de jornal, saco de papel, para eu pôr minhas coisas. E o superior disse quando eu saí: você vai voltar rastejando. Você não será ninguém lá fora. Padre Fernando, que morreu de Covid, aí morreu logo no início da Covid. Ele disse exatamente isso para mim. Você vai voltar rastejando. Tudo bem. Eu fui trabalhar, fui para o Rio,
fui para Laranjeiras, arranjei um quartinho para morar, comi até café com pão na Rua das Laranjeiras, numa padaria, que até hoje eu vou lá e agradeço o dono da padaria. Quando eu passo por lá, ele ainda se lembra de mim. Mas eu fui trabalhar no Colégio São Vicente. São Vicente nas Filhas da Caridade, Laranjeiras. Eles me tiraram de lá. Escreveram para o colégio e disse, não receba ele. Não aceite ele como professor de filosofia, seja do que for, mas não aceite nem de religião. As portas se fecharam no Rio, eu fui embora para Brasília. Cheguei em Brasília, fui para o Colégio Santa Doroteia, me inscrevi. Assim que eu cheguei, estava tendo uma reunião, precisava de professor, e no dia que eu cheguei, eu dei um curso de um método Paulo Freire, Ver, Julgar e Agir, que era uma novidade na época. Fui contratado, foi uma coisa maravilhosa. Aí eles me deixaram em paz, que eles não sabiam, eu já estava longe deles. Aí que eu percebi que quando você sai, eles têm que destruir você totalmente. Por quê? Para quem está lá dentro, não perceber que você deu certo aqui fora. Não incentivar, né? Uhum. Exatamente. Por isso que a maioria das pessoas que saem, são raras as ordens religiosas que conversam com as pessoas, que ainda tem amizade e tudo, mas normalmente você saiu, deu certo, você é um perigo. Em Brasília, comecei então a trabalhar no Colégio Santa Doroteia, irmã Bernadette foi a diretora, lá eu me apaixono pela Zaira. Mas tinha uma outra freira que estava querendo que eu retornasse para o convento. Então ela começou a se meter na minha relação com a Zaira. Dentro da escola que eu trabalhava. Falei, gente, eu não tenho nada a ver com vocês, não tenho voto de castidade, pobreza, obediência, eu sou homem, nem mulher sou para estar aqui dentro, para virar freira, para vocês mandarem em mim. Né? Mas a irmã Bernadette começou a entrar na nossa onda, na minha e da Zaira. Tirou o hábito. Linda, uma mulher linda, 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 linda. Ela até falou assim para mim, eu não posso sentar na sua frente à mesa na hora do almoço, porque você me põe totalmente confusa. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Ela era muito sincera, super sincera, e eu conversando com a Zaira na sala dos professores, então a gente vai sair hoje, vamos para um motel e tudo, ela ouve e fala assim, onde vocês vão hoje à noite? Eu falei assim, não, irmã, a gente vai pro motel. Mas por que motel? Porque motel é diferente. Eu vou junto, eu quero ver como é que é isso. Ela, irmã Bernadette, era totalmente ingênua. Uma pessoa assim, era totalmente ingênua e querendo aprender o que ela não conhecia do mundo externo. Aí levamos ela lá no motel, mostramos a cama d'água, espelho, e fomos embora. Falei, não vamos fazer a 3, vamos embora. A irmã Bernadette ficou muito amiga da gente em Brasília. Aí começa um novo capítulo meu, que ela queria reformar o colégio. Então, não pode ser só um colégio para rico. Se é um colégio para rico, tem que ser um colégio cuja educação parta de dentro para fora. Aí vai entrar naquela catequese que eu fiz lá atrás, que todo mundo ficou apaixonado, que até dentro da Igreja Católica, até hoje, Teilhard de Chardin, é um tabu falar nesse nome. Não se fala em Teilhard de Chardin, jesuíta francês, porque significa que ele era um herege. Ele tentou unir fé e ciência. Bom, irmã Bernadette se apaixonou pelo caso, o Colégio Santa Doroteia de Brasília começa a se transformar, aí a superiora dela, em Belo Horizonte, disse, está muito avançado, corta, demite o Carlos, irmã Bernadette vai ser transferida, demite Zaira e demite todo o colegiado. Nossa, meu Deus, destruiu a escola. Bernadette morreu 3 anos depois, ela desenvolveu um tumor no cérebro. Né? Puta merda, cara. Aí, bom, eu saí do Santa Doroteia, aí o que eu fui fazer da minha vida? Fui trabalhar em hotel, que eu falava francês, fui para o Rio de Janeiro, fui para Paraty, até que surgiu a oportunidade de eu vir para a Alemanha para estudar canto, através de Zwinglio Faustini, falecido, que foi um grande nome em Brasília. Cheguei a cantar ópera com Silvio Barbata, que morreu no voo da Air France, naquele acidente. Ele foi o primeiro que abriu o projeto Aquários em Brasília na época. Né? E, enfim, vim para a Alemanha, até que, para minha surpresa,
começa de novo o fantasma da igreja a me perseguir. Eu fundei um coral de gospel aqui, tudo bem, né? Dentro da igreja luterana que me pediram, tinha nada a ver com a confissão. Aí aqui já deu problema que o pastor achava que eu estava querendo ter um caso com a mulher dele. Eu falei, olha, tô fora. Gente, repara que tudo é sexualidade. Né? Sim, é tudo repressão, é tudo repressão. Sempre é tudo repressão. em todas as igrejas. Bom, e ele chega para mim e ainda fala assim, a sua ânima é muito forte. Eu falei, o que você quer dizer com isso? Eu falei assim, rapaz, o problema é você, não sou eu. O problema não é sua mulher, é você. Sair dessa igreja, tudo bem. Meu estado de saúde se agrava, eu tenho problema de ossos muito sério, infecção óssea. Em 2023, chega minha aposentadoria. A Alemanha, eu dei entrada na aposentadoria por invalidez, que eu realmente não posso trabalhar, tomo injeções que custam R$28 mil uma caneta, para retardar o processo de calcificação da coluna vertebral, que é espondilite anquilosante também. Tem marca-passo, 3 estentes, uma prótese aqui nesse braço, tem um metal na perna, tem metal na coluna, enfim. Mas o plano de saúde paga tudo aqui. Eu tenho pouquíssimas despesas, eu estou bem assegurado. Mas quando eu deparei com a minha aposentadoria, eu falei, que porra é essa? Não pode ser. Se somou com o Brasil e somou com a Alemanha, tem um buraco aqui de 6 anos. O que é isso? Aí eu fui até o ministério aqui conversar com eles. Aí liguei para o Brasil disse, não, tem uma lacuna aqui de 6 anos, onde o senhor estava? Eu falei, no Instituto do Imaculado Coração de Maria. Eles não pagaram o seu INSS. Eu falei, como assim eles não pagaram o INSS? Não, a congregação não pagou. Aí eu comecei a escrever cartas, tudo documentado, eu documentei tudo, né? Escrevi para eles, a primeira em 2023, avisando, olha, vocês não pagaram meu INSS, a carta, porque eu já tinha outros telefonemas dados. Eu telefonei em 2022, telefonei em 2021. A carta eu escrevi e disse, aí o padre Vidal me responde, nós não pagamos para brasileiros. Eu, como é que é? Aí falei com o econômico na época, o Bob. Ele disse, não pagamos para brasileiros. Falei, peraí. Vocês vêm para um país estrangeiro dizendo que vocês vão evangelizar, estar do lado do pobre, de justiça social, e ter uma atitude dessa. Vocês têm CNPJ. Vocês têm obrigação por lei de pagar o nosso INSS, porque a gente é proibido de trabalhar durante o processo de formação. Pois é, não tem como, né? Eles disseram, isso era problema de cada um. De cada um não. Os belgas têm 2 aposentadorias. Eles têm a brasileira e têm a aposentadoria belga. Então, quando eles se aposentam, eles estão muito bem. Quando eles voltam para a Bélgica, aposentados, eles voltam muito bem. A gente vai ficar chupando manga? Bom, então começou uma briga. Só que eu queria que eles me restituíssem os 6 anos lá atrás. Então acho que me parece que caiu por decurso de prazo, não é isso? É assim que se fala, né? Decurso de prazo. O tempo venceu. Venceu o tempo, então disse, olha, 6 anos, isso foi lá na década de 80, morreu. Aí eu liguei para a congregação e disse, gente, por questões morais, por favor, me deem meus documentos, para eu pelo menos averiguar. O padre Vidal disse, não existe documento seu. Eu falei, peraí, e nem de filosofia, não existe, só existe do outro noviço, o seu não existe. O que eu fiz? Eu liguei, consultei um escritório de advocacia para causas religiosas, liguei para São Paulo. Isso é até bom na live, porque outras pessoas que passaram pela minha situação podem começar a recorrer. Eu ligo para o escritório de advocacia canônico, só que o advogado me diz assim, olha, eu estou sensibilizado pela sua situação,
Porém, o nosso escritório é o único escritório que defende somente pessoas jurídicas do Vaticano, ou seja, conventos, igrejas. Então, se um frade tiver um problema lá dentro, ele não pode pedir ser advogado, mas se a congregação tiver encrencada com um caso de pedofilia ou tudo mais, então esse escritório age. Porém, ele achou essa história minha tão absurda que ele escreveu um e-mail para a congregação pedindo à congregação que legalizasse a minha situação, que estava totalmente irregular, e que eles poderiam, inclusive, levar sanções por não terem regularizado a minha situação. Bom, eles não responderam ao advogado. Ignoraram. Aí eu perguntei para o advogado, eu posso pedir meus documentos? O advogado responde, pode e deve. E eu perguntei para ele, mas como é que eu faço com a minha carta de saída? Bom, o advogado me fala, escreva agora uma carta, isso foi 23. Escreva uma carta de próprio, no dia 12 de setembro de 2023, eu escrevi a carta ao superior provincial CICM, reverendo Anaclet Mukent Mupunga, que ele é do Congo, ele mora em Roma. Eu, Carlos Henrique, aí eu escrevi a carta, moro na Alemanha e venho pedir a minha saída definitiva da Congregação de Imaculado Coração de Maria, CICM. Faço esse pedido de livre e espontânea vontade, na certeza que cumpro em minha vida a vontade do Senhor Todo-Poderoso em minha vida. Sem mais, Carlos Henrique. O que o advogado disse? Ao invés deles agora te restituírem pelos 6 anos lá atrás, vai contar da data da sua carta de hoje até lá atrás, porque eles perderam sua carta de demissão. Nenhuma empresa que tenha a CNPJ, eles têm que guardar o documento das pessoas durante acho que 40 ou 50 anos. Sim. E mesmo assim tem que arquivar tudo. Eles destruíram tudo. E eu fui ao seminário de Nova Iguaçu agora, mês passado, início de março, não me atenderam, não me receberam. Entendeu? Aí eu fui saber dos arquivos, como é que estava a situação. Olha, o que eu ouvi, fui à Arquidiocese do Rio de Janeiro, a Cúria Metropolitana do Rio. Quando eu só dizer o nome, Congregação de Imaculado Coração de Maria, Missionários de Skut, da Bélgica, já me deram todo um currículo de podridão desse pessoal, que eu não sabia. Sabe? Assim, não só de escândalos sexuais lá dentro, entendeu? Como outros escândalos também. Falei, gente, olha, e vocês não fazem nada? Foi quando a própria Cúria do Rio de Janeiro disse, abra um processo canônico. Vá para a imprensa e denuncie esses padres, porque ninguém denuncia esses padres. E eu estou tentando, estou tentando um podcast já há um tempão. Tem até uma freira que está fazendo podcast aí também. A história dela é bem semelhante, acho pior do que a minha, que ela sofreu mais. Sim. Bem mais mesmo, que as mulheres sofrem muito mais do que os homens lá dentro, né? Sim. Então eu falei assim, bom, eu tenho que tentar denunciar essa minha situação. O que está acontecendo hoje? Eu procurei o Rio de Janeiro, um escritório de advocacia, eles entraram com processo, já está correndo o processo em Nova Iguaçu, agora não sei em que pé está a situação. Eu acredito que essa congregação, ela tem muita força, ela tem muito poder em Nova Iguaçu. Eles chegaram lá em 1962. Eles conhecem todo mundo. E literalmente todo mundo, entendeu? Mas o que mais me indignou é que por causa dessa situação eu fui obrigado a me retirar da Igreja Católica Alemã. E eu trabalho com isso. A minha vida é música. Entende? Canto. Então eu pego corais e tudo quanto é igreja. O fato de minha aposentadoria foi pequena, ser pequena com a soma de tempo de serviço, a Igreja Católica Alemã, ela é a única igreja no mundo que você é obrigado, por lei, a descontar em folha de imposto para ela. É descontado na sua folha de pagamento o imposto para a Igreja Católica automaticamente. Você se registrou católico ou luterano, já sai. Só que como a minha aposentadoria era baixa, começaram a descontar da minha esposa. Ela disse, não. Eu não sou católica, não sou luterano, não sou porra nenhuma. Ela foi lá no ministério e disse, eu não vou pagar. Então eles disseram, ou ele se separa da senhora, ou ele sai da igreja. Que legal!
Ainda falei assim, eu posso escolher? Quase que eu apanhei. Enfim, saí da igreja. Aí vem o emissário do bispo na minha casa me dizer que eu não tenho direito à comunhão, não tenho direito a ser enterrado católico, não tenho direito à confissão, não tenho direito a ser mais padrinho dentro da igreja. Aí eu falei assim, bom, eu quero só saber se vai me atrapalhar no meu trabalho. Ele disse, não, você vai ser contratado como uma empresa terceirizada para fazer trabalhos de música dentro da igreja. Entendeu? Mas eu disse, gente, se eu morrer na fronteira com a Suíça, lá você pode ser enterrado então, católico. Mas aqui, em terra alemã. Falei, então Deus está dentro dos padrões. Se te enterrarem aqui como católico, nós vamos cagar na tua tumba, basicamente o que eles dizem, né? Exatamente. E dizer, eu falei, aí eu comecei com questionamentos teológicos, eu falei que Deus está dentro dos parâmetros, do parâmetro geográfico alemão. Que ridículo, que coisa ridícula. Mas é o nosso sistema. Tem que mudar o sistema, cara. É por isso que as suas igrejas estão vazias. Vocês estão vendendo igrejas aqui na Alemanha igual doido, porque não tem mais fiel. Ninguém aguenta mais isso. Vocês são tiranos demais. É uma instrumentalização. Esses dias a gente estava fazendo um vídeo sobre o cara falando que Marx critica a instrumentalização da igreja, né? Como uma forma de manipular as pessoas. E aí a gente estava refletindo justamente sobre isso, que Jesus é justamente contra a instrumentalização da igreja. E aí a igreja vai lá e faz o quê? Usa a religião para instrumentaliza Jesus para fazer uma religião exatamente da forma como Jesus criticava que não deveria ser, tá ligado? É muito engraçado isso. Agora, o que eu achei interessante, quando eu fiz uma análise, até o próprio presidente atual nosso, Lula, ele ficou escondido na nossa casa em Morro Agudo, em Austin. Eu estou falando isso em vídeo, ele pode comprovar, ele, Lucélia Santos, e mais um outro que era do movimento revolucionário dos anos 80, porque estavam atrás deles. E o padre Renato Stormack, ele deu abrigo a Lula lá em casa, mas era escondido totalmente. Ficou 3 ou 4 semanas. E o fato da minha revolta, culparam esse amigo do Lula que conversava muito comigo. O cara era ateu. E eu era um formando. Eles achavam que a minha revolta vinha por causa das minhas conversas com ele. Porque ele questionava as estruturas da igreja. Mas eu já questionava há muito tempo. De tanto que me mandaram para convento, para subordinação. E eu era sempre o insubordinado. Então a lavagem cerebral era muito grande. Agora o que eu acho interessante é que nesse movimento todo de teologia da libertação, eu vi muita gente sincera lá, pelo menos na área de Nova Iguaçu, no tempo de Dom Adriano Hipólito, num trabalho realmente de... Eu posso ser até arrogante, dizer, conscientizar o pobre. O que era conscientizar? Fazer reuniões, falar da situação política, socioeconômica. Mas esses padres, essa geração dos padres belgas e norte-americanos, e tinha até um holandês junto com a gente, eu percebia que na hora que o bicho comia, que o bicho pegava, a gente era retirado do campo de batalha e o povo se lascava, entendeu? Era o povo que apanhava. A gente não, correndo para dentro do convento. E eu falava assim, peraí, então que opção pelos pobres é essa? Pois é, né? A opção pelos pobres, para eles era interessante, que aqui na Europa, quando eles vinham de férias, eu posso provar isso, por isso que eu estou falando em vídeo. Naquela época, se fosse investigar as malas, tinha dinheiro dentro de cinto falso, né, que tinha um zíper, que na época no Brasil não existia esses tipos de cinto. Eles traziam dinheiro na cueca, traziam dinheiro dentro de bolso, traziam dinheiro de tudo que tem lugar que padre naquela época não eram revistados. E eles, quando voavam pela Raptim, que é uma empresa dominicana que existe até hoje, que vende passagens só para a Igreja Católica, para membros da igreja, naquela época, quando eles voavam pela Raptim, não tinha investigação nenhuma. Eles passavam tranquilo. Isso que até conversava à mesa com a gente era o nosso próprio mestre de noviço. Entende? Então, quando eu comecei a perceber, eu falei assim, gente, esse trabalho teológico, quando a gente está abraçando, querendo mudar o mundo, eles querem fazer propaganda para o serviço deles na Europa e dizer que eles deram certo aqui. Sim, Entende? Que foi praticamente a primeira missão da congregação belga grande, né? De novo, que eles chegaram quebrando tudo quanto é imagem, colonizando, que foi no Congo, que
que eles lá torturaram muito. Olhem na internet a história do Congo, como foi a colonização com o rei Leopoldo, sim. que foi fundada junto com o rei Leopoldo, a congregação, em 1888, e na China também. Entende? Mas esses detalhes são históricos. A única coisa que eu posso provar é que eu nunca... Se eu hoje não acredito na instituição católica, não foi nem porque alguém tentou me convencer do contrário. As minhas experiências foram é como se fosse um castelo de areia, foi desmoronando tudo. Um dia eu cheguei na igreja e disse: o que eu estou fazendo aqui? Uhum. O que estou fazendo aqui? Uhum. O que é aquilo? Gente, eu não pertenço a isso. Isso foi quando, mais ou menos? Quando é que foi isso que tu teve essa revelação? Essa assim? minha crise mesmo, violenta, foi há uns 7 anos atrás. Ah, faz pouco tempo. Eu fiz muita terapia aqui na Alemanha, porque eu tinha pesadelos com a congregação dia e noite, que eu voltava para a congregação, que eu abandonava meus filhos, eu tenho 2 filhos, abandonava minha esposa e filhos e me encontrava dentro de um convento. Eu fui para terapia. Eu fiz terapia 4 anos. Agora, eu tenho o meu colega japonês, ele hoje é psicólogo no Japão, ele também deixou. Sim. Ele deixou. Ele saiu praticamente. Na época ele saiu, que ele chegou à ordenação, eu não cheguei. O caso dele é interessante, porque quando ele se apaixonou, ele se ordenou, foi para o Japão tirar férias, lá ele se encontrou com uma antiga namorada de ginásio. E o coração explodiu. Muito bom. Ele retorna para o Brasil com ela, ordenado padre. E fala então para o atual provincial, o mesmo da minha história, Padre Fernando, que estava com ela. Segundo ele me revelou, Padre Fernando disse: não, deixa ela trabalhar com você na secretaria. De noite ela é sua mulher. Ele disse: eu não quero puta, eu quero uma mulher. Eu quero uma mulher que eu possa sair à rua, apresentar a minha esposa. Então essa foi a proposta para ele. Por que essa proposta? Porque o próprio Padre Fernando vivia desse jeito. E os outros também viviam desse jeito. Meu Deus! Sabe? As irmãs Carola que cozinham para o padre, mas fazem mais do que apenas cozinhar para o padre, né? Elas fazem o cozinho para o padre. As irmãs, as freiras, na verdade, da ala feminina, elas não tinham muito contato com os padres, não, porque inclusive uma delas, a maioria delas, as filipinas principalmente, elas enfrentavam os padres belgas. Porque eu não entendia por que daquela briga, os machos belgas, que eles eram machões mesmo, eles tentavam colocar a mulher no seu devido lugar. Paulo, apóstolo. Entendeu? Tentava colocar esse pessoal no seu devido lugar. Mas algumas coisas estranhas eu via e não fazia conexão. Por exemplo, de repente a gente tem que sair da nossa casa 9h30, 10 horas da noite, que não tinha celular, recebia um telefonema, tinha que ir para o lote 15. A gente saía de Morro Agudo para ir para o lote 15 porque o padre Marcos estava batendo num garoto dentro de casa. Oi? Eu falava, mas por que esse... O garoto tinha 16, 17 anos. Mas quem é esse garoto? Por que ele tem que apanhar? Mas eu achava que era disciplina. Tem que apanhar. E era constantemente a gente estar lá. Mas eu não entendia por que esse garoto fazia naquela casa. E tinha uma outra história de um padre que morava em Mangaratiba que tinha afilhado. Eu também não entendia. Mas, gente, eu era muito bobo, era muito inocente. Muito inocente. Eu acho que os casos da questão dos abusos da Igreja Católica, eles só ficaram meio claros mesmo depois aqui no começo dos anos 2000, né? Até os anos 2000 a gente não tinha muita informação sobre isso, né? Eram umas coisas meio... Aí no Brasil. No Brasil, sim. Aí no Brasil, que aqui na Alemanha, a situação aqui mesmo no estado das Axes tem mais de 6 mil casos de pedofilia. Porque não é só os atuais, pessoal que está com a minha idade hoje já está pondo a boca no trombone e pedindo a indenização. Então a igreja está desesperada. E as pessoas são bem consequentes. Elas saem da igreja mesmo. Sair da igreja significa não depositar um imposto.
Sem esse depósito de imposto, a igreja ela afunda. Porque o pessoal acha que a igreja de Roma é muito rica, eles não fazem ideia da Alemanha. Quem manda isso tudo é a Alemanha. A igreja alemã tem muito dinheiro. Entende? Então, essa questão toda, quando eu vivia lá dentro da congregação, eu falei, gente, o que é isso? Né? A minha decepção com o divino foi que, e eu apostava esse universo dentro dessa congregação, porque foi me apresentado algo que transformaria pessoas no contato com elas. E de repente mudaria, faria justiça social. Nossa, eu acreditava nisso com toda a minha força. Quando eu vi que eu era vítima deles. Estava sendo vítima e sou hoje vítima deles. Eu ainda falei assim, por questões morais, eu sou deficiente 70%. Eu tenho uma deficiência de 70%. Não nos interessa. O irmão Bob falou isso na minha cara, não nos interessa. Falei com o provincial Leslie, falei, na época o Vidal era provincial, ninguém me deu ouvido. Até que o negócio estourou, procurei esse escritório de advocacia e estou esperando agora saber como é que a situação vai se desenrolar agora. E dentro dessa tua experiência da Igreja Católica, assim, também, com tudo isso que tu passou, assim, hoje tu te considera o quê? Ateu, agnóstico? Como é que tu vê o mundo hoje? Eu acredito muito na pessoa, no ser humano. Eu não deixei uma característica minha, que pode ser defeito ou não, de ser solidário com os outros. Mas eu tenho consciência que essa minha solidariedade vem mais de Xangô, hoje, o guerreiro, o lutador, o justiceiro, do que com caridade de igreja católica, ser bom, sabe? Eu até me permito odiar. Hoje eu me permito odiar. E dizer, eu odeio, não gosto, eu odeio e pronto. Que antes eu nem me permitia. Então, eu acredito no ser humano, mas a questão para mim, hoje mesmo a amiga falou assim, não, porque Maria, eu falei, querida, Maria tem mais o que fazer na vida dela. Maria tinha 13 anos, se é que ela teve Jesus, ela teve com 13 anos. Ela vai ficar aparecendo em tudo quanto é local, porque eu não pego o megafone e avisa para o mundo o que está acontecendo. Tem que aparecer sempre para pastorinho e para criança que nem sabe interpretar o que ela está falando. Entendeu? Ah, mas Maria, o que a sua mãe não vai pensar do outro lado? Eu falei, mamãe que se vire e dá do outro lado, entendeu? Esse é problema dela, não é meu. Mas essas histórias da carochinha, eu não consigo mais acreditar, sabe? Eu acho que quem tem que fazer é o ser humano. Nós estamos aqui para fazer. Se o que vai acontecer comigo no pós-morte, eu não sei. O que eu posso te dizer, Misa, é que eu acompanhei meu pai, que morreu tem 1 ano e meio. Papai era... Ele disse que ele se dizia ateu. Entendeu? De tanto que quando a irmã dele morreu, deu um clique nele e disse, por que minha irmã morreu desse jeito? Cadê Deus que não ajudou minha irmã a sair de sofrimento? Né? E que quando meu pai morreu, ele disse, eu terminei de comer, ele morreu tranquilo. Meia hora depois que ele falou isso, ele morreu. Terminei de comer, sua mãe está aqui para me buscar. Aí eu olhei para minha irmã pelo vídeo, eu estava aqui em casa na Alemanha, e eles ligavam a câmera, eu falei, olha, ele está variando. Ele disse, sua mãe está ali na porta. Meia hora depois, ele morreu. Se minha mãe estava, se ela não estava, se ele estava alucinando, ou se ele não estava alucinando, ele teve esse momento de paz dele. Que eu acho que o ser humano, se não existisse o inferno, a gente ia viver muito mais tranquilo e morrer tranquilo. Né? Bem nós verdade, só temos com medo certeza. do inferno. Só Nós só isso. temos medo do inferno, sabe? Então, assim, se a teologia é uma teologia de todas as igrejas cristãs, é uma teologia infernal. Exatamente. Sabe? E uma Gente, pergunta, eu tenho uma pergunta, tu acompanha os nossos conteúdos, né, sobre religião. Acompanho? O que tu acha, já que eu concordo também com esse negócio da compaixão com as pessoas e de acreditar nas pessoas e fazer o bem para as pessoas, independente. Mas o que tu acha desse movimento que tá vindo do neopentecostalismo norte-americano de que a empatia agora é pecado? Tu tem visto alguma coisa assim aí pela Alemanha? Porque aqui no Brasil tá vindo, né? Tá Já começando a chegando chegar esse movimento. Esse movimento. De que Jesus, o que Jesus disse é coisa de comunista e empatia é pecado. Porque a empatia faz tu aceitar o pecado dos outros.
o que está acontecendo aqui na Alemanha com os alemães é porque os brasileiros que estão aqui estão trazendo os alemães do campo, eu prefiro falar assim para não falar, eu não estou querendo desmerecer ninguém por nível intelectual, né? Mas pessoas não esclarecidas para dentro das religiões dele, para a igreja de Edir Macedo, e ainda tinha a figura da ex-primeira-dama lá dentro, como com a bandeira do Brasil, segurando a Estátua da Liberdade. Puta que me pariu, hein? Que Puta que me pariu. Que nojo. A igreja... E ainda por cima puseram propaganda do AfD, a Alternativa Für Deutschland. Meu Deus Meu do céu! Deus do céu! Meu Tem Deus como do ser céu. mais anti-Jesus do que isso? Não, e o pior, que eu ainda falei assim, gente, vocês vão ser os primeiros a estarem em câmara de gás se eles tomarem o poder, entendeu? Exato. Então, assim, eles estão... mas a Alemanha está de olho, porque Edir Macedo tentou comprar uma igreja em Berlim, que está vazia, mas Berlim não permitiu. Eles estão muito de olho É bom, né? nessa É evolução das igrejas. Existe a igreja batista, eles chamam de igrejas livres, mas é uma igreja, vamos dizer, dentro do padrão séria. Tem a sua liturgia, não tem essas gritarias, não tem essas dançarias, não tem essas linguagens que ninguém entende nada. Sim, Of é. the King of the Power. Isso, só existe nessas igrejas, só tem alguns núcleos aqui em Hannover, uns 4 ou 5 núcleos. Mas tem um outro perigo que está acontecendo no Brasil, que é o neopentecostalismo do lado do catolicismo, Ah, sim. que começou lá atrás com os carismáticos. Sim. Só que os carismáticos se enfraqueceram, o Jonas Habib tomou conta, que fundou a Canção Nova. Isso. Só que, no meu ponto de vista, eles precisavam, com a morte dele, pôr um líder. Estava sem líder a Canção Nova. Frei Gilson é o líder. Tanto que eu escrevi na live dele, foi anteontem, Frei Gilson, por favor, aprenda a cantar. Seus agudos estão horríveis. Entende? E ainda fala-se com caridade para o senhor, que dói. Uma pessoa que não entende de religião, até ouvindo o que o senhor fala, nem vai poder criticar se é besteira ou não. Mas a música eu sei criticar. Ele, muito obrigado. O senhor tem alguma indicação? Tenho. Aprenda a cantar no estúdio Marconi Araújo, em São Paulo. Entendeu? Então, o que Não faz isso, não deixa ele continuar cantando errado, que se ele cantar errado, daí dá errado. E aqui Não ajude ele. tiveram levantamentos durante os movimentos do Bolsonaro, né? Que ele levou lá na Paulista. Isso. E a maioria é católica. A maioria do pessoal que vai lá são homens católicos, apesar da Michelle, apesar dele fingir que ele é evangélico. A maioria católica lá é bolsonarista. Percebam vocês que na década de 80 houve uma leva de freiras e padres, freiras principalmente, que os padres não usavam hábito, mas as freiras começaram a tirar o hábito. Né? Muitas freiras sem hábito tiraram o hábito, não aguentavam mais usar aquelas roupas. Algumas até não sabiam nem como se vestir se vestem como crentes hoje. Um saião comprido, se fecha até aqui em cima, perderam a feminilidade toda. Totalmente. Hoje, se vocês olharem na internet, junto com a turma do Frei Gilson, as freiras estão usando aqueles hábitos que vai até o pé. E é hábito da Idade Média, elas fecham até aqui. Elas estão procurando identidade na roupa. Mas isso, pode ter certeza absoluta. A crise, quando vem, ela vem violenta. Eles ficam desesperados. Porque eles acham que, cobrindo o corpo, eles estão salvos de uma questão dos hormônios. Os hormônios não usam hábito. E todos vão passar por isso. Nós temos aí padres que saíram de depressão. Tem institutos no sul do Brasil para padres depressivos, drogados, freiras também alcoólatras. Existe, só que a igreja abafa. Existem fazendas de reabilitação. O que eu acho que, como ser humano, é normal que isso aconteça. Mas eles têm que se fazer ser humano para o povão. Porque o povão que frequenta as igrejas cria uma imagem de Deus que não existe.
através deles, que eles mesmos não existem. Eles não existem, a vida deles é conto de fada. Eu chamo sempre de fé da Disney. Sabe? É contos de fada, é mundo de Walt Disney. E não é real. Eu tenho mais uma pergunta, eu tenho mais duas perguntas pra te fazer ainda que eu não quero deixar da gente falar nessa live aqui. A primeira é sobre o Papa Francisco, assim. Tu acha que a entrada dele mexeu, incomodou a igreja, incomodou, vamos dizer assim, a igreja como um todo, católica? Como é que tu vê a passagem do Papa Francisco? Se foi só farofa, não aconteceu bosta nenhuma no final das contas, ou se realmente ele mexeu de alguma forma na estrutura da igreja? Eu gosto de falar sobre esse tema em comparação. Pegando o pontificado de João Paulo II até Francisco, a gente vê aí no Francisco um ser humano. Hoje mesmo eu falei assim, gente, o Papa não precisa dizer que o gay tem que ser respeitado para os católicos dizerem, o Papa não tem que ir para a rede social dizer que mãe solteira não existe, existe mãe, o pessoal, isso é uma coisa óbvia. Entende? Mas, pelo menos, já escandalizou essas verbalizações dele, já escandalizava a ala tradicional. Um João Paulo II, para fora da igreja, ele foi um homem maravilhoso. Ele quebrou o muro, deu apoio a Lés Wałęsa, aprontou para os trabalhos intraeclesiais, ele foi linha dura. A prova maior disso são esse pessoal de hábito hoje. Essas freiras de hábito, toda essa leva conservadora de carismáticos, Canção Nova, Legionários de Cristo no México, procurem saber o que aconteceu com essa congregação, cujo fundador ia ser canonizado. Na hora H descobriram que o homem era safado, ladrão, tinha família, comia os garotos lá dentro do Legionários de Cristo do México. Tá? Ele violentava os garotos. Então abafaram o caso, fizeram uma intervenção dos jesuítas lá dentro para ser superior e remodelaram toda a estrutura deles, porque era muito abuso. Então isso foi no pontificado de João Paulo II. Pega um Ratzinger que entrou, aí que era amiguinho dele, João Paulo II, aí danou-se, que foi o Ratzinger que fechou os centros teológicos, foi ele que tirou Leonardo Boff fora do caminho para não atrapalhar, mas por trás disso rolou-se muita bufufa. Dom Paulo Evaristo Arnes, ele é transferido de São Paulo, Dom Luciano Mendes vai ser mandado para Mariana, para tudo para o interior, e coloca nessas grandes cidades homens dele, da direita. Que delícia, cara. Exato. Aí o que o Francisco faz agora? Começa a colocar cardeais que são abertos dentro da estrutura da igreja, que tem uma outra visão mais humana. Claro que não gostou, ele mesmo denunciou todo o cardinalato, dizendo o que eles eram em termos de máfia. Teve escândalos aí atrás, que ele no pontificado mesmo, ele agora ele suspendeu o Ângelo Bucchicchio, se eu não me engano. Bom, dá uma olhada aí na internet, que foi o cardeal que está proibido de participar do conclave. Porque ele gastou 139 milhões de euros para investir em imóveis na Inglaterra em 2018, já para financiar, para juntar o dinheirinho dele. Só que veio a pandemia, foi tudo por água abaixo e descobriram o escândalo. Que ele desviou esse dinheiro. Tá em toda a mídia. Pode olhar no G1 também. E esse cardeal, anteontem, fez teatro no Vaticano, porque ele quer ser papabilis e participar ainda do conclave. E o Papa deixou de punho que ele não pode, ele levou prisão de 5 ou 8 anos, se eu não me engano, pelo que ele fez dentro do Vaticano. Caralho. O Vaticano terminou também tendo uma cadeia especial, entendeu? Que aí você pega aqui esse filme que fizeram da Netflix, que nós aqui na Alemanha não engolimos. O Dois Papas. Não! Isso, aquilo dali foi história. Pô, Fernando Meirelles, né? Fernando Meirelles. O que acontece? O Ratzinger, ele estava encrencadíssimo aqui com essa história de pedofilia que ele havia engavetado da década de 60, os casos da Alemanha, que foi ele que era o responsável por isso. Ele engavetou tudo. Pela justiça, ele era conivente.
Aí por que você acha que ele renunciou? Por que você acha que ele não saía mais do Vaticano? Ele estava lá em prisão domiciliar, porque a Interpol já sabia disso. Então abafamos o caso, escondamos o corpo. E tem uma piada que diz assim: o Papa João Paulo II botou as irmãs Clarissas aqui dentro do Vaticano para rezar pelas vocações e pela igreja. Terminou virando presídio. Marcincos foi do escândalo ambrosiano, estava lá dentro. Do Tomás e Busqueta, na época que teve aquele escândalo do pontificado de João Paulo II ainda. É muito Ele escândalo nasceu pra contar, né? Tem muito escândalo, não tem pra ver como a gente fazer tudo isso. O Ratzinger, o Bento estava lá dentro também. O de Limburg, o bispo daqui de Limburg, tinha até piscina de ouro, torneira de Meu ouro, Deus do céu. que era tudo dinheiro de entidade infantil que o cara roubou. Andrea Valadone. Aham. O cardeal Andrea Valadone. Exatamente, parecido com. Então, esses escândalos aqui para nós, pelo fato do Estado ser laico, sai tudo, entendeu? Tanto que o Papa, quando vem à Alemanha, ele não é sua santidade no parlamento, ele é chefe de Estado. Ele é recebido como chefe de Estado. Então, nesse sentido, é interessante. Eu comparo muito as sociedades e a posição das mulheres na Alemanha e a posição da mulher no Brasil. A nós, ainda no Brasil, ainda somos muito colônia, foi a minha discussão com uma amiga hoje, por causa da figura de Maria. Isso. Maria é muito forte, e a Igreja Católica faz com que Maria seja pequena, passando isso para as mulheres. Obediente, paciente, do silêncio, perseverante. Toda discussão. Toda vez que eu tenho uma discussão com um católico bandeirinha do Vaticano no perfil, é assim, é tipo, mas olha como eles valorizavam a mulher. Sim, mas tu entende que a mulher só é valorizada pra parir, pra ser mãe, pra ser subordinada, pra sentir a dor, pra aguentar a dor. Ela não é forte de outra forma, é só assim que vocês veem ela forte. Olha, você pega as mulheres dentro da igreja. Qual o cargo máximo delas? É só ser superiora geral da congregação da qual ela pertence. Pronto, chegou ali, ela desce. Eu me recordo que no norte, eu acho que eu tenho fotos aqui. Quando eu morava lá, as irmãs, eu tenho até foto aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha lá, no dia dos meus votos. Nossa, que novinho. Carlos Henrique de Barba, irmã Kátia e o Haruki, que era o japonês comigo. É engraçado. E quando eu cheguei no norte do Brasil, era assim, ó. Isso aqui, ó, era Vila Rondon. Nossa, cara, meu Deus do céu. Meu Deus. Tá? Isso aqui era Vila Rondon. Essa era a igreja que a gente morava. Só tinha isso. Nossa. Tá? E o ônibus que nos levava até... Bom, isso daqui, para você ter uma ideia, é a imagem que foi tirada de um teco-teco. Essa era a cidade. Tá vendo? Tinha sido desmatado. Parte da Transamazônica. Chegou a superiora de uma congregação, cujo nome eu não vou citar. Olha o ônibus que levava a gente. Isso aqui estava parado na lama, não tinha como passar. Tá? Olha, ela chegou, a superiora geral ainda, fundadora, que ela existia, entregou para nós 2 irmãs. Nós éramos 3 padres. Padre Henrique, Padre André e Carlos. Eu não era padre ainda, mas eu fazia desobriga. Desobriga significava assim, eu ia para a roça, tá? E lá naquela roça eu pegava batizado, casamento. Eu podia fazer batizado, casamento, não podia atender confissão e nem fazer missa, podia fazer celebração da palavra. Então, pegava das roças, todo mundo que queria batizar aquele dia ia para lá. Então, isso era uma desobriga que a gente fazia. A fundadora chegou e disse para a gente assim: tá aqui a irmã fulana de tal e ciclana, modele-as do jeito que os senhores quiserem. Eu nunca me esqueci disso. Até que eu perguntei para a irmã Nazaré, perguntei, irmã, o que quer dizer isso? Não, porque tem padres que batem nas irmãs quando elas fazem o serviço errado. Que horror, brother. E disse o nome até da congregação dos padres lá no norte, no Pará, que batia nas irmãs. Sabe, então eu... E
Para mim não era caso de denúncia, eu só achava assim... Que chato, né? Poxa, que complicado, né? Será que Deus quer isso? Isso é importante para mostrar fé? Elas têm fé. Eu comecei a juntar isso tudo quando o Grupo de União e Consciência Negra, em Nova Iguaçu, discutindo a questão do negro do lado de fora, a irmã Corina, franciscana missionária de Maria, vira e fala assim: e a questão das freiras dentro da igreja? E todo mundo, Sim. Aí começamos a ir atrás disso. A primeira congregação no Brasil a aceitar freiras pretas foi uma congregação brasileira em 64, se eu não me engano, ou 68. Mas como oblatas. Tinha as irmãs coristas, as brancas, e as irmãs oblatas, que faziam as obras, que faziam o serviço da casa. E o pior é que no Grupo Jovem Brasília, em 1977 ou 8, uma dessas freiras foi dar testemunho de fé para nós. Ela disse que ela bateu na porta do convento, em Brasília, e a irmã disse: não aceitamos freiras pretas. Aí ela disse: nem para limpar o chão do Senhor? Meu Deus. Aí a irmã disse: então pode entrar. Você acabou de mostrar que tem fé e vocação. A gente aplaudia, a gente achava lindo, a gente queria ser igual a ela, queria ser maltratado. Que tesão, que tesão por dominação, né, que a gente tem, não nota, né? Mas para alcançar Deus. Carlos, uma última pergunta então pra gente finalizar, até pra gente não se estender demais, porque acabou passando uma hora voando aqui, tá? 1h e 11 de gravação. Mas assim, é uma dúvida que eu tenho, que a gente já viu o vídeo falando sobre isso, eu te perguntei também na live, mas eu queria que tu respondesse aqui pra gente, que é o seguinte: há um controle de sexualidade dentro da igreja no sentido de que eles preferem padres e freiras que tenham tendências homossexuais para evitar o escândalo e mantêm eles, ou eles não têm esse tipo de seleção assim? Como é que funciona? Não tem essa isso não existe, isso é mito então, isso existe. É mito, né? Isso é mito, tá. Totalmente bom saber. Porém, as mulheres, elas são muito mais monitoradas do que os homens. De tanto que elas, no noviciado, elas não saem sozinhas. Elas saem sempre com uma companheira para uma tomar conta da outra. Nos homens, no meu tempo, quando eu estava no mosteiro, quando eu fui fazer disciplina no Mosteiro de São Bento, que eu passei por lá, a gente tinha que dormir de barriga para cima. Eu não sabia o porquê. Ele engasgou. Eu não sabia o porquê. Batiam na porta do quarto e abriam para ver se ele estava dormindo de barriga para cima. Não podia dormir de barriga para baixo os homens. Aí, para terminar, tem um caso, eu não sei se eu digo o nome do mosteiro, mas faz muito tempo que isso aconteceu, tá? Isso foi lá, faz muito tempo mesmo. Pode falar. Pode falar que a gente banca mosteiro aqui. Mosteiro do... E aí? Mosteiro húngaro, beneditino, um rapaz que ele tinha um problema grave. Ele se confessou que quando ele dormia, levantava. Ele tinha ereção noturna. Sim, E isso era um problema para ele, que ele sentia desejos. O monge, muito irresponsável, que atendeu a confissão dele, mandou ele resolver o problema. Resolva esse problema. Bom, você tapou os olhos. Ele fez isso. Ele cortou. Foi para o hospital, dá aquele escândalo, abafa o caso, esconde o corpo. Ele voltou para o mosteiro e o monge disse: você não pode ficar aqui. Você cometeu um pecado contra o seu corpo. Você mutilou o seu corpo. Você tem que filho da puta. Sendo que Paulo diz, se algo te faz pecar, corte e lance-o no fogo. Ele botou fogo no corpo dele, se deitou no fogão industrial, à noite se deitou com hábito, se mortificou, acendeu as bocas e riscou o fósforo. Saudável.
Saudável. Isso daí, quando eu morei lá no Morumbi, que isso aconteceu, eu morei com o Padre Gomes, inclusive na época que eu fazia pastoral com ele, foi um escândalo horrível. Tentaram abafar o caso, esconder o corpo, entendeu? Só quem ficou sabendo foi a parte interna da Igreja Católica, que foi uma coisa bem pesada. E assim, outros escândalos aconteceram. Freiras que eram minhas amigas que foram violentadas por padres, que tiveram que sair da congregação, entendeu? Que a culpa foi delas, que elas que cederam, que elas podiam ter resistido, enfim. Essas barbaridades acontecem. Mas, repito, a homossexualidade dentro da igreja, ela sempre existiu. Hoje ela existe mais escancaradamente porque é o único local em que os gays têm segurança para viver. Eles têm essa proteção. Entende? E esses não estão, eles não estão atrás de criança. Se eles estão atrás de homem formado. Eles não estão atrás. Quem está atrás de garotos são heterossexuais doentes. Os gays não estão atrás de menino, de criança. Isso para eles não é interessante. Né? Se você me perguntar como é que é essa vida com as freiras, que eu convivi muito, existe. Mas é muito mais discreto do que os homens. Muito mais discreto. Ainda mais que esses homens hoje tudo usando saia. É muito complicado. É até mais fácil de fazer a merda, né? Nossa, você vê no TikTok padre em samba de hábito, rodando aquela saia. Nossa Senhora. Agora, só para terminar, vocês olhem depois no Google. Eu posso até mandar o link para vocês. Tem uma freira que ela manda jogar água benta na área genital quando você tiver desejos sexuais. Isso ela fala numa conferência dos religiosos, para todos os religiosos. Me manda esse corte, me manda esse corte ali que eu vou dar uma olhada nele pra gente reagir. A gente vai reagir, Vamos ter que reagir isso aí. Pode deixar que manda, viu? Mas olha, eu gosto muito da live de vocês, já assisti várias, mas assim, o nível que vocês mantêm é bem interessante. E o não só o nível que eu estou falando assim, não tem nada a ver com palavrão, nada disso, que eu também sou desfocado, mas é a fundamentação de vocês é que eu acho interessante. Os argumentos e a fundamentação científica de vocês é que eu acho interessante. Sabe? Muito e que vale obrigado. a pena pesquisar. Se vocês pegarem o livro de Frei Arcângelo Buzzi, chamado Introdução ao Pensar, ele faz um paralelo muito interessante entre a filosofia chinesa milenar e o Evangelho. As coisas são idênticas, o que Jesus fala e que eles falaram lá atrás, entende? Mas foi um filósofo dentro da igreja que contemporâneo, que foi abafado. Foi sossegado. Exatamente. Carlos, obrigado pela entrevista aí. Tu tem alguma rede que tu quer que o pessoal pode te seguir para conhecer teu trabalho, ou tu não divulga teu trabalho online? Não, no YouTube. No YouTube? Tá, me passa teu canal depois que eu coloco na descrição do vídeo aqui, então, pro pessoal te seguir. Pode e eu acho muito legal conversar, porque realmente, tipo, uma das pessoas que me levou pro ateísmo foi um padre moçambicano católico, né, que dentro da faculdade foi meu colega, a gente foi muito amigo, a gente debateu bastante, e ele foi uma das pessoas que me levou a repensar a religião e que culminou eu saindo da igreja, né. Então, mas é muito interessante conhecer essas partes, porque é uma religião que eu não tenho muito conhecimento, e a própria Maria, que é católica, também não tem muito conhecimento, né? Então, interessante demais a conversa aqui. Porque eu sinto que aqui, principalmente aqui na região sul, o catolicismo ele é muito elitizado, entendeu? Por que eu sou católica? Porque a família da minha mãe tinha dinheiro, entendeu? Por que tu é evangélico? A família da tua mãe não tinha dinheiro. É verdade. Então, vocês acabaram a família da minha mãe, do avô da minha mãe era de prestígio, tinha nome, então eles iam na missa. Então a minha mãe foi na missa, minha avó foi na missa, eu fui na missa, eu tenho uma tia-avó freira, sabe? Enquanto eu acho que daí, tipo, o evangélico apela mais, que é por causa disso que eu acho também que a maioria dos apoiadores do Bolsonaro é católico, né? Ah, sim, é uma parte mais... O próprio mais Bolsonaro rica, é católico, né? A própria né? população mais rica, né? Santa Catarina, ali é o berço do catolicismo forte também no sul. Sim, Sol branco, ariano.
Mas é isso aí então, Carlos. Obrigado pela participação aí e agradecemos a entrevista Obrigada, aí. viu? Pessoal, obrigado pela participação de Eu todos que aqui nessa agradeço. live. Não esqueça de deixar o like e comentar aqui obrigado. embaixo e eu mando pro Carlos também, quando vocês tiverem alguma dúvida, pra ele responder vocês. Ele também participa com a gente de vez em quando lá na live do Ateu, então se vocês quiserem chegar lá um dia e conversar, fiquem à vontade. Abraço, até a próxima. Tchau. Muito Tchau,